A bonita paisagem da cidade do Porto foi mais uma vez cartão de visita para a Extreme XL, localizada a cerca de 30 km da cidade que vê o Douro desaguar no Oceano Atlântico. A cidade de Paredes recebeu pela primeira vez uma das provas de hard enduro mais cotadas e exigentes a nível internacional. Por isso mesmo, no cartódromo de Baltar estiveram algumas das grandes estrelas da modalidade, que vive um momento de grande crescimento, especialmente por força da presença de pilotos britânicos, como explicou um deles, o ex-campeão do mundo trial, Doug Lampkin. Esta sempre foi uma boa corrida, sempre me diverti aqui. Existem sempre algumas partes rápidas, o prólogo esta noite não é uma das partes que me agradam, é essencialmente uma prova de velocidade. Vamos fazer apenas uma volta este ano e estou mais concentrado no dia de amanhã em conseguir andar bastante rápido num fantástico cenário como existe sempre aqui em Lagares. Neste momento estou dedicado nos últimos 3 ou 4 anos não a 100% a este tipo de provas. Tenho muito trabalho com a Gás junto dos pilotos profissionais e outras competições. Faço 3 a 4 provas por ano, algo diferente, sem a pressão do Campeonato do Mundo de Trial. É fantástico quando vemos pilotos muito fortes oriundos de Inglaterra. Muitos deles têm história no trial ou escola na modalidade. Mas neste momento os pilotos espanhóis estão a surgir também muito fortes, como é o caso do Alfredo Gomes, que tem sido muito rápido em algumas provas. Esta é uma prova muito difícil, é uma prova muito divertida, um verdadeiro desafio. Quando chegamos aos rios mais pequenos e estreitos, é muito dura. Não podemos fazer previsões, não sabemos o que vamos encontrar porque o percurso é diferente este ano. Mas esse é também um dos aliciantes deste desafio, porque não sabemos o que está na curva seguinte. Habitualmente começamos 2 a 2, este ano está previsto começarmos 1 a 1 com 1 minuto de intervalo e no caso do Graham Jarvis, se estivermos 4 ou 5 minutos separados dele, ele vai embora e nunca mais o vemos. Por isso, o prólogo será muito importante, apesar de ser algo que está fora da minha área de conforto. Cada vez existem mais pilotos profissionais nesta categoria do Enduro Extreme ou do Hard Enduro. O Alfredo Gomes está cada vez mais forte, fez um bom resultado no Sea to the Sky. Penso que é um dos grandes favoritos a discutir aqui a vitória, tal como os irmãos Hemingway, que têm participado em muitas provas este ano. O hard enduro é uma modalidade exigente e por isso existe também preparação específica para as motos. Uma moto de enduro extreme é muito importante estar bem afinada. Uma das principais alterações diz respeito aos pneus. No meu caso, utilizo um pneu da Golden Tire, que é mais adequado a este tipo de provas por ser mais mole e de alguma forma consegue se moldar melhor nas zonas de pedra e garantir melhor tração em todos os momentos. Como esta não é uma prova de velocidade e sim uma prova técnica, ao nível do motor as afinações são feitas para encontrar maior potência ao nível dos regimes baixos e médios de rotação. Além disso, adotamos soluções típicas de motos de enduro, como as proteções de mão, também as mesas de direção. Além disso, a moto é de alguma forma bastante semelhante àquela que poderemos encontrar em qualquer stand. Utiliza aqui também uma capa de assento oriunda da Blackbird, uma capa de assento que tem maior capacidade de conseguir me agarrar ao mesmo, e isso é importante quando estamos completamente cobertos de lama. De uma forma geral, é esta a minha moto.
A dureza da prova já ultrapassou fronteiras e o grande candidato ao primeiro lugar era de novo Graham Jarvis. É bom estar de volta. No ano passado foi talvez uma das corridas mais difíceis do ano. Eles fizeram-na um pouco mais fácil este ano, mas com as condições climatéricas será sempre difícil, mesmo que eles façam um percurso um pouco mais simples. Não existe qualquer oportunidade para descansar neste tipo de terreno, sempre com muitas pedras. Os pilotos de trial conseguem sempre encontrar melhores soluções para passar essas zonas mais difíceis. Mas no final tudo se resume à nossa capacidade física e à capacidade de podermos gerir o nosso esforço da melhor forma. Acho que a corrida se vai decidir entre mim, o Gomes e o Lumpkin. Com toda a certeza que estaremos entre os melhores. No próximo ano vou estar com o Husqvarna e estou ansioso por isso. O prólogo será muito importante porque sair na frente significa que não teremos que ultrapassar tantos pilotos e não perderemos tanto tempo. E depois de todas as preparações e verificações das motos no dia que antecedeu a realização da grande maratona que seria esta Extreme XL Paredes, os pilotos deslocaram-se pela primeira vez até ao centro da cidade de Paredes, onde teve lugar a partida simbólica desta edição 2013 da prova. Mais de 200 de pilotos que, um a um, foram apresentados ao público que marcou presença em força nesta primeira passagem dos pilotos pela zona de partida. Paredes recebia em festa os muitos participantes desta Extreme XL, divididos por 4 categorias, entre pilotos profissionais, amadores e também aqueles que discutiam a vitória por equipas com formações de 2 elementos. Após a partida simbólica, novamente rumo ao cartódromo de Baltar, toda a caravana se preparava então para o prólogo. Uma passagem por um circuito também ele bastante exigente, bem mais curto do que aquele que seria cumprido no dia seguinte. Uma zona espetáculo que atraiu bastante público até ao final da noite. Os primeiros a entrar em ação seriam os pilotos amadores, que com maior ou menor dificuldade foram ultrapassando os obstáculos preparados pela organização. Uma sucessão de mangas com vários pilotos a competirem ao mesmo tempo, com zonas bem difíceis para ultrapassar, secções de pedra, os sempre temidos pneus e também um piso bastante escorregadio que causou algumas vítimas, felizmente sem consequências físicas. Os dotes para a prática desta exigente modalidade estavam bem à vista de todos aqueles que acompanhavam o prólogo. Os pilotos tentavam ultrapassar da melhor forma as dificuldades, procurando também um bom lugar nas linhas de arranque para o dia seguinte, onde teriam que enfrentar um percurso com cerca de 6 dezenas de quilómetros. Era o primeiro aperitivo desta Extreme XL, que acabaria já com a noite instalada no cartódromo de Baltar. No momento em que entraram em ação os pilotos mais rápidos, os profissionais, que aí sim deliciaram muito público que, mesmo com algum frio, não arredou pé do cartódromo de Baltar, que acolheu pela primeira vez o prólogo desta Extreme XL Paredes. Os pilotos mais cotados seriam naturalmente aqueles que maior espetáculo deram. No final, luta intensa, na qual se intrometeu também Henrique Nogueira, acabaria por ser com a sua TM o melhor dos pilotos portugueses neste prólogo, discutindo mesmo a super final face às grandes estrelas que estiveram presentes aqui em Paredes. Graham Jarvis seria o vencedor deste prólogo, colocando-se assim na primeira linha de arranque para o dia seguinte, um dia que se previa bastante duro e com condições climatéricas ligeiramente diferentes
já que as previsões meteorológicas indicavam que a chuva poderia mesmo chegar a esta região norte de Portugal para receber os pilotos que estavam na Extreme XL Paredes 2013. A super final seria muito discutida e Henrique Nogueira voltou a dar muita réplica aos pilotos estrangeiros, mas acabaria por ser forçado ao abandono com um problema numa roda da sua moto, a roda traseira da sua TM, que acabou por não aguentar o esforço exigido pelo jovem piloto. Venceu Graham Jarvis, que começava assim com o pé direito a defesa do título conquistado no ano anterior nesta Extreme XL. E tal como era previsto no final do primeiro dia de competição, a chuva chegou mesmo para tornar ainda mais exigente o percurso definido para a Extreme XL Paredes 2013. Alguns problemas para Doug Lampkin antes do arranque, um problema com a manete de embreagem na sua moto que teve que ser substituída, ditou que o piloto britânico, 7 vezes campeão do mundo de trial, saísse um pouco mais atrasado face aos seus adversários, aproveitando de imediato o Graham Jarvis, o grande senhor na atualidade do ar de enduro, para assumir posição de destaque. Mas a concorrência era bem forte e Jarvis sabia que teria que se empenhar a fundo num percurso sempre exigente, que começava a colocar dificuldades aos pilotos logo numa das suas passagens mais carismáticas. Castelões a atrair muito público, como sempre, e vemos aqui os primeiros pilotos a percorrerem esta zona com muita pedra, muita água também, uma zona bastante escorregadia e onde toda a escola do trial por parte de Graham Jarvis começava a fazer diferença. Aqui Doug Lampkin, também ele especialista em trial, a sentir as dificuldades da prova nortenha, a prova portuguesa que tem já lugar fixo no calendário internacional das competições de hard enduro. O espanhol Alfredo Gomes também muito bem na prova portuguesa, apesar de ter estado há algum tempo parado devido a uma lesão, a mostrar-se igualmente bastante rápido. Ele acabaria por ser também um dos protagonistas desta edição 2013 da Extreme XL, lutando também pela primeira posição. Veja-se as dificuldades dos pilotos em percorrer esta zona de Castelões. Se passaram bem os primeiros, os seguintes sentiram já maiores dificuldades, pilotos com menos preparação. Os manos Hemingway também aos comandos das suas beta a evoluírem nesta zona de Castelões. Ben e Dan Hemingway a marcarem presença também com as motos italianas na prova portuguesa. Eles, no entanto, acabaram por sentir dificuldades acrescidas face aos seus adversários e perderiam as hipóteses de conseguir lugar entre os 3 primeiros. Aqui Dan Hemingway, dorsal número 5 para o piloto inglês. Veja-se como era bem difícil esta secção. Zona de Castelões, uma das primeiras zonas de espetáculo da prova, desenhada junto às margens do Rio Douro. Várias centenas de espectadores a marcarem presença também, ao abrigo do regulamento a proibir a ajuda externa aos pilotos, por isso tem que ser aqui Dan Hemingway a cumprir todo o processo de transposição do obstáculo. É a ele também que é exigido todo o esforço físico para conseguir colocar a sua moto na melhor posição para continuar a progressão, o que não é nada fácil. Uma zona muito espetacular, carismática já na Extreme XL, que causa sempre grandes momentos de dificuldade aos pilotos e grande espetáculo para o muito público que acorre a estas zonas de espetáculo definidas pela organização. Começavam a sentir problemas mecânicos os irmãos Hemingway, os pilotos com menos preparação e dotes sentiam também algumas dificuldades na passagem por esta zona de Castelões, uma zona que tinha
percurso alternativo de acordo com as categorias em que estavam inscritos os pilotos. Pilotos inscritos em 4 categorias diferentes: Pro para os pilotos profissionais, Expert para os pilotos que ainda não atingiram o estatuto de profissional, mas revelam já bom nível e técnica para esta modalidade. Depois também a categoria XL, onde estavam em competição equipas de 2 pilotos com 2 motos também, e a categoria Hobby, reservada aos pilotos amadores, aquela que naturalmente o maior número de inscritos reuniu para a competição que foi esta Extreme XL Paredes 2013. Nada fácil a progressão, como se vê, muito difícil aqui pelas mãos de Henrique Nogueira, era a grande aposta para as cores portuguesas. Henrique Nogueira que, no entanto, acabaria por não terminar a prova, abandonando a mesma devido às extremas dificuldades que, mais uma vez, foram colocadas perante os pilotos nesta dura Extreme XL, uma das provas mais duras a nível da Europa e também do mundo, integrada num bastante completo calendário internacional que tem paragens não só no continente europeu, mas também na África do Sul e mesmo na América do Sul, que é também uma das novas paragens do Hard Enduro. As dificuldades surgiam e continuavam aqui para Doug Lumpkin, passar noutra das zonas bem difíceis preparadas pela organização. Doug Lumpkin a apelar a toda a sua escola de trial. Os homens da Usaberg também muito bem representados, liderados por Graham Jarvis. Passagem aqui para um dos pilotos da casa sueca, propriedade dos austríacos da KTM. Casa sueca que cumpria aqui uma das suas últimas provas a nível oficial, já que a KTM decidiu colocar um ponto final neste nome Usaberg, depois da aquisição de outra marca de origem nórdica, a Husqvarna. Passagem novamente para um dos irmãos Hemingway. Os pilotos a terem que procurar sempre a melhor solução para conseguir suplantar estes difíceis obstáculos. A zona com bastante pedra, com muito público também a tentar ajudar os pilotos, mas sem poder tocar nas motos. A ajuda do público era essencialmente sobre o melhor caminho que o piloto poderia escolher, o melhor local onde colocar as rodas da sua moto. Estamos já na zona dos Moinhos, outra das paragens mais conhecidas e atrativas para o público na Extreme XL. Um fantástico cenário que durante muitos anos recebeu o final da competição. Agora com o desenho de um percurso totalmente em linha por parte da organização, a caravana passou por esta zona muito difícil, que novamente se encheu com vários milhares de espectadores que acompanharam a par e passo a progressão e as dificuldades não só dos melhores pilotos de hard enduro do mundo, mas também de todos aqueles que aceitaram o desafio de uma prova que tinha como limite máximo para ser cumprida 6 horas. Vemos aqui Doug Lumpkin a passar também nesta zona dos Moinhos, ele que perseguia Alfredo Gomes e Graham Jarvis, os pilotos da Usaberg que lutaram juntamente com o 7 vezes campeão do mundo de trial pelas posições de pódio. Começava-se a aproximar o final da competição, os 3 da frente faziam grande diferença para os restantes adversários. Os homens da Usaberg também muito fortes, com uma equipa de luxo, onde estava a Graham Jarvis, que tem conquistado nos últimos anos as principais competições de uma modalidade que não tem ainda um calendário que seja considerado como campeonato do mundo. Exige-se ainda uma clarificação de regulamentação que seja similar a todas as provas e por isso
A Federação Internacional de Motociclismo não tem ainda um calendário mundial para uma modalidade cada vez mais popular. Vemos aqui espelhada na face de um dos irmãos Hemingway as dificuldades deste percurso. Hemingway, depois de recuperar forças, a regressar então ao traçado. E após cerca de 4 horas de competição, pouco menos do que isso, chegava ao final o primeiro piloto, surpreendendo tudo e todos com a rapidez neste exigente percurso da Extreme XL. O último cenário foi a Senhora do Salto, uma paragem religiosa no norte do país que serviu aqui para o fecho pela primeira vez na história da Extreme XL. Uma última trialeira bastante dura e exigente que colocou Graham Jarvis na primeira posição. Jarvis que venceu na frente de Doug Lampkin, mais uma vez o principal adversário do piloto da USABERG, mas também, como tem acontecido tantas vezes, Doug Lampkin a não conseguir bater o poderoso Jarvis, que é a referência na atualidade no hard enduro. Alfredo Gomes seria o terceiro classificado, também ele aqui em dificuldades na penúltima trialeira, já na Senhora do Salto, ajudado pelo próprio diretor de prova. Alfredo Gomes, que mesmo regressando de uma lesão e após 1 mês e meio sem competir, conseguiu o degrau mais baixo do pódio. Não foi como eu desejava ao longo de todo o dia. Não me senti muito confortável. No princípio perdi-me, acabei por me adiantar um pouco, depois recuperei, não conseguia encontrar os melhores caminhos, nunca estive confortável. Caí algumas vezes. E para mim esta é uma corrida muito longa, depois de ter estado parado durante muito tempo e ter retomado a moto há cerca de 1 mês. Queria ganhar a corrida, mas estivemos próximos, ficámos a 5 minutos quando no ano passado terminámos a 40, o que significa que estamos muito próximos. Para ganhar temos que continuar a lutar. Sei que me falta treinar um pouco mais com a moto para ganhar mais força com os braços e ganhar tempo. Estou satisfeito com o resultado. Andei bem ao longo de todo o dia. Não cometi erros muito grandes. O Jarvis acabou por passar-nos. Fiquei a 3 minutos do Alfredo e no segundo posto de reabastecimento estávamos muito juntos. Consegui passá-lo e nos últimos 15 minutos dei tudo o que tinha. Andei o mais depressa que podia para conseguir terminar em segundo, o que me deixa satisfeito. É sempre uma corrida muito difícil, foi muito interessante com novas pistas e novos locais. É uma corrida muito divertida e dura. É fantástico porque de cada vez que vimos aqui eles encontram novos trilhos. Nunca sabemos o que vamos encontrar. A chuva tornou a corrida um pouco mais difícil. As zonas de pedra muito polidas e brilhantes. Temos que saber dosear o nosso andamento para não cometer erros. Temos que estar concentrados ao máximo. Temos que nos manter sempre atentos ao percurso, porque as armadilhas surgem a qualquer momento. Perder a concentração, que significa perder a corrida. Assim que consegui ganhar alguma vantagem, mantive o meu ritmo para tentar a vitória. E depois de um longo dia de competição, chegava a hora da consagração para os principais protagonistas desta edição 2013 da Extreme XL. Graham Jarvis venceu assim mais uma vez na Extreme XL, desta vez com 4 minutos e 17 segundos de vantagem para Doug Lampkin. Alfredo Gomes ficou a 5 minutos e 21 segundos do piloto britânico. Danny Gattel foi quarto e Ben Hemingway fechou o lote dos 5 melhores.